Tudo bem com você? Como você está? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Finalmente uma semana de boas notícias. Pois é, né? Difícil. Então vamos comentar essa boa notícia. Eu quero te ouvir, né, sobre o impacto que essa notícia tem na campanha de Bolsonaro. O que a gente sabe ali é que nos bastidores eles estão bastante preocupados com o que pode surgir dessas investigações, né? E agora se alia a esse fato a possibilidade de uma CPI no Senado, né? Não sei se é tão possível, quero te ouvir sobre isso também, porque é ano eleitoral. Randolfo Rodrigues diz que conseguiu as 27 assinaturas, mas até terça ele pode tanto conseguir mais assinaturas, como pode ver retiradas assinaturas desse pedido, né? E daí, enfim, não tem mais as 27. Então, como que você está avaliando esse fato, campanha Bolsonaro e possível CPI? Olha, Thalita, os nossos espectadores, espectadoras, nas últimas semanas, nas 3 últimas semanas, o que os jornalistas que cobrem o Planalto têm ouvido nos bastidores, nos corredores, com muita frequência, a palavra desespero. Sem exagero nenhum. Muita gente fala, olha, há um desespero no Centrão, há um desespero no núcleo do governo, né? Por quê? Realmente, o núcleo bolsonarista tinha uma expectativa de que em junho o Bolsonaro estivesse colado, empatado ou até superado o Lula nas campanhas. Claro, isso no mundo imaginário, fantasioso de quem não está convivendo com o preço dos combustíveis, com a inflação alta, etc. Mas havia uma leitura, e que é correta na campanha, que se você tem um candidato que precisa chegar ao segundo turno, você tem que estar em junho com uma certa musculatura. Né? Então, essa sucessão de pesquisas que a gente tem acompanhado com frequência, etc., que mostravam uma estagnação, né, que não mostravam crescimento, mesmo com, vejam, todos os candidatos da terceira via dissolvendo, etc., então já havia um incômodo. Tanto que na semana passada a gente teve movimentações do Centrão de dizer, olha, vamos tirar o Braga Neto de vice, vamos pôr a Tereza Cristina porque Milico não ganha voto, enfim. Então já tinha essa sensação ruim, né? Essa sensação veio durante essa semana e aí aí a questão econômica é o grande incômodo do governo, né? A gente viu toda a pirotecnia em torno da Petrobras, Arthur Lira, etc., tentando tirar do governo, do colo do governo, esse tema da alta dos preços dos combustíveis, tentar atacar a Petrobras, né? Tô quase fazendo um resumo da semana aqui. Mas isso é para mostrar o desespero do governo em tentar resolver o problema da economia. Né? Ele não consegue, inclusive por responsabilidade do próprio governo, que tornou o Banco Central autônomo. E o Banco Central vai aumentando a taxa de juros, né? Vai girando a máquina, enfim. Então, por que eu estou recuperando tudo isso? Porque o governo chegou nessa semana com uma nova estratégia que era: vamos pôr fogo na Petrobras para criar uma cortina de fumaça, limpar o nome do governo desse tema dos combustíveis e seja o que Deus quiser. E eles estavam sendo, de certa forma, bem-sucedidos nessa estratégia. Em paralelo, sempre tem o tema do golpe, etc. E aí vem o ministro da Justiça, né, Anderson Torres, dizer, não, a PF e as Forças Armadas vão participar do processo eleitoral. Quando chega ontem, então, nós temos a prisão do Milton Ribeiro. Então, isso desarticulou completamente essa última estratégia que o governo tinha, porque, e aí eu vou, então, de trás para frente. Mesmo que o Randolph não consiga aprovar a CPI, porque ele tem as assinaturas necessárias, mas o senador Pacheco, que é o presidente do Senado, já disse que ele precisa ler a convocatória, né, a abertura da CPI em plenário, então não basta ter as assinaturas, não basta protocolar, tem um rito que tem que ser seguido, né, e o Pacheco já disse, olha, ano eleitoral, não é de bom tom. Mas o que vai acontecer? Mesmo que não abra a CPI do MEC, a oposição vai usar a CPI como barganha para que o governo não abra a CPI da Petrobras, que era a estratégia do Lira e do Bolsonaro na Câmara para continuar batendo na Petrobras e tentar jogar de alguma maneira misteriosa aí a conta do preço dos combustíveis nos governos do PT que acabaram há 6 anos atrás. Então Então a CPI vai servir, no mínimo, se ela não for aberta, no mínimo, para barrar a CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados, ainda que ela seja no Senado, né? Mas a gente está falando aqui de movimentações partidárias, institucionais. Indo para o Planalto,
A manifestação do Ministério da Justiça de dizer não, a Polícia Federal vai participar junto com as Forças Armadas do processo eleitoral, vinha dentro desse caldo, né, de ameaça do golpe, de dizer que as urnas não são confiáveis, etc., que o STF vai tá torcendo pelo Lula, vai sabotar as eleições. E aí, na segunda, o Anderson Torres diz que a PF está com o Bolsonaro, na quarta, a PF mostra que não está com o Bolsonaro, ou ao menos que ela está em disputa. Porque há uma questão que a gente precisa destacar, é o seguinte, não foi o Alexandre Moraes, o STF, quem pediu a prisão do Milton Ribeiro, não foi uma ação da oposição. O Bolsonaro não tem a quem culpar, porque foi uma ação da Polícia Federal. Ele não pode culpar o Ministério Público, não pode... O Ministério Público, inclusive, não recomendou a prisão preventiva do Milton Ribeiro. Então foi uma ação do jeito que a Polícia Federal gosta, midiática, explosiva, em momento político, para dizer que nem todo mundo está sobre o comando de Jair Bolsonaro, e isso é péssimo, né? De quebra, esse episódio atingiu a base evangélica, então a gente vai ver depois com o Paulo, né, a Datafolha de hoje, que está todo mundo nessa expectativa, mas a Poder Data já tinha demonstrado que havia uma queda das intenções de voto de Bolsonaro entre o público evangélico, e o comportamento que ele adotar em relação a isso pode aumentar isso, e a tendência é que o governo use um discurso de traição, de que o Milton Ribeiro traiu o governo, etc. Ou seja, o Bolsonaro vai fazer com o Milton Ribeiro o que ele fez com todos os seus colaboradores, que é abandoná-lo à própria sorte. Isso pode repercutir mal em determinadas igrejas, com determinados apoiadores evangélicos. Então, é uma ação que não traz... que é a tempestade perfeita, um labirinto da onde o Bolsonaro não tem como sair, fora o que o Miro já comentava ontem, né? Acaba totalmente com o discurso de moralidade, anticorrupção que o governo tinha, né? E, para fechar esse bloco, o grande medo hoje no Planalto é o seguinte, parte desse processo do Milton Ribeiro está correndo em segredo de justiça. O grande medo do Palácio é que a Polícia Federal faça exatamente o que fez na época da Lava Jato, e vá vazando aos poucos informações, novos áudios, etc. Então, o medo do Palácio hoje é ser sangrado. E aí o grande problema do Bolsonaro, que a gente está vendo nas imagens, é o seguinte, que ele defendeu intransigentemente o Milton Ribeiro no momento das acusações. Inclusive, ele cogitou a possibilidade naquela época em não demitir o Milton Ribeiro. Aliás, foi o Milton Ribeiro quem se demitiu, né, se a gente se lembra. O Bolsonaro cogitou, inclusive, a possibilidade de um retorno dele. A gente tem os memes de põe a minha cara no fogo, etc., né? Mas o mais importante, no áudio do Milton Ribeiro, ele diz aos pastores, foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Então é uma situação muito difícil para o Bolsonaro, e aí eu acho, me antecipando ao Paulo, que independente do resultado do Datafolha, a minha expectativa é que talvez não seja muito diferente os dados. Mas eu acho que, independente da movimentação que a gente tem na Datafolha hoje, em breve nós vamos começar uma operação de desembarque do centrão da candidatura Jair Bolsonaro. Porque é muito difícil contornar o estrago do que essa ação fez ontem.